Vamos nos assentar, vamos nos aquietar. Que lá em cima tem microfone e aqui não tem, né? Eu que tenho a voz baixa saio em alguma desvantagem com os outros. Bom, nós vamos iniciar a nossa escola dominical, nossa leitura. Nós vamos orar. Depois nós vamos dar continuidade às nossas reflexões iniciadas aqui na escola dominical, os que já acompanham, os que estão vindo hoje, os que vêm esporadicamente, poderem também acompanhar. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Pai por mais uma manhã. O Senhor nos levantou, nos deu vida. O Senhor tem nos sustentado, a Deus, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades. Obrigado por o Senhor é um Deus presente, ó Pai, em nosso meio. Pedimos que o Senhor nos dê coração, ó Deus, que possa ser ensinado, moldado, ó Deus, segundo a tua boa e santa vontade, Pai. Abençoe essa escola dominical, Pai. E grave esses ensinamentos de nossos corações, para que eles, ó Deus, sejam praticados por nós. Para que nós assim tenhamos maturidade espiritual, Pai. E sejamos mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Gente, o professor não pode ler um quadro. Não pode. Não aguenta, não dá tempo. Então, eu peguei esse quadro aqui para a gente poder relembrar as disciplinas espirituais que nós já estudamos e abordarmos a de hoje, que é a doação generosa. Nós temos falado cada dia, com base em Josué 24:15, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos abordado cada palavra dessas para a gente pensar primeiro na nossa própria transformação e depois no alcance da nossa casa a serviço do Senhor. E nós estamos vendo as transformações pelas quais esse eu pode passar. O nosso aperfeiçoamento espiritual. Passamos pela nossa conversão, por aquilo que Cristo fez em nós, pelo nosso testemunho. E hoje nós estamos nas 5 disciplinas espirituais. Esse é o 4º domingo que nós falamos sobre elas. As disciplinas espirituais nos aproximam de Deus e também são meio de graça para a nossa vida. Elas nos moldam para que a gente possa ser mais parecido com Cristo, exercer o cristianismo na prática, voltado para o Senhor e também para o próximo. São 5 disciplinas espirituais, mas é claro que eu deixei em branco para vocês, alunos, me ajudarem a relembrarem as 3 que nós já vimos. Não é? Quem lembra? Oração foi a segunda. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Comunhão. Jejum. Comigo. Comunhão vai vir aqui na quinta. Então, nós temos essas 5 disciplinas espirituais. Algumas nós já falamos delas. Falamos da riqueza e do proveito da leitura da palavra. Falamos da oração, do valor que ela tem para o crente. Falamos do jejum e das inúmeras necessidades que nós temos para jejuar. Hoje nós vamos falar da doação generosa. Vejam bem que não se trata apenas de doação, mas sim uma doação generosa. E nós vamos ser sinceros, vamos admitir que na maioria das vezes nós temos dificuldade nessa tal de doação, ainda mais generosa. Se tem uma coisa que às vezes o nosso coração aperta, é pensar que nós temos que tirar e dar para o outro. Sejamos muito sinceros, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Mas não é para mim, eu vou ter que tirar do meu e dar do outro. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, o que ela nos ensina? Quero que vocês todos abram comigo lá em Deuteronômio 10:18. Nós vamos fazer 17:18 na verdade. Deuteronômio 10, 17 e 18. Eu e vocês vamos ler esses 2 versículos. E depois eu pedi a alguns irmãos que lessem outras passagens. Eles vão me ajudar já para que a gente possa pensar nessa doação generosa. Deuteronômio 10, 17 e 18. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos ler a uma só voz? Mesmo que com versões às vezes não muito parecidas, leia assim mesmo, na sua versão. Vamos? Pois o Senhor, nosso Deus, é o Deus
poderoso e temível, não faz acepção de pessoas. E nós fazemos. A grande diferença entre Deus e nós, enquanto nós precisamos do mover do agir do Senhor em nós, é notório se nós tivermos alguns reconhecimentos pessoais. Nós fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos, às vezes, quem nós vamos ajudar. Nós, no nosso, entre aspas e aspas, direito, nós escolhemos ajudar nós escolhemos quem merece ser ajudado, quem não merece ser ajudado. É mentira, é verdade. Essa lição de hoje, ela mexe muito com o nosso coração, com as nossas certezas, com as nossas verdades. Mas não para por aí. O Senhor não faz acepção de pessoas, não aceita o suborno e faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Ajuda generosa com o próximo, com o órfão, com a viúva, com aquele que eu não conheço, que tem um costume diferente, uma cultura diferente. Essa doação vinda do Senhor, esse cuidado e essa visão que Ele tem, não se estende apenas ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, mas ela se estende todos os dias a nós. Então, para começar a mudar o nosso coração com relação à doação generosa, nós precisamos simplesmente reconhecer o quanto Deus tem nos dado. Existe um verso, que eu não sei se eu vou lembrar de agora, um título popular, que ninguém é tão pobre que não possa dar algo ao outro, né? Então nós temos que pensar nisso. O que eu devo ajudar? O que eu devo doar generosamente? Primeiramente porque Deus tem te dado. E Ele tem te dado, é que Ele te deu ontem, Ele te dá hoje e Ele te dará amanhã. Se você recebeu misericórdia, o Senhor espera que você estenda essa misericórdia a outras pessoas, né? Vamos agora nos textos bíblicos que eu pedi os irmãos para lerem, para a gente poder fundamentar ainda mais o que a palavra diz sobre a doação generosa. Quem ficou com Mateus 22, 37 e 39? Pode ler, Bia. Mateus 22, 37 a 39. Pode ler. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, como isso é difícil na prática. Nós não queremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós queremos as coisas para nós. Então vamos despertar para aquilo que o Senhor nos ensina. Será que daqui até o domingo que vem, você vai ter uma oportunidade para poder doar generosamente ao seu próximo e abrir o seu coração para fazer isso? Desafio vocês a ouvirem a voz do Senhor e amarem o próximo como vocês mesmos, através de alguma atitude, através de alguma doação generosa essa semana. E quando eu falo de doação generosa, não é apenas de coisa financeira, gente. É do seu tempo, das suas orações, de uma mensagem carinhosa, de uma palavra de encorajamento. Às vezes você vê alguém mal, você olha para a igreja e fala: fulano hoje não está bem. Em vez de você ir lá e dar um abraço, de fazer uma oração, você pensa: ele não está bem, vira as costas e vai embora. Não é assim que a gente deve fazer. Se naquela oportunidade você não puder se aproximar dele, mande uma mensagem, mande uma oração, mande uma figura, um versículo. Mas a Bíblia nos insta a nos preocuparmos com o nosso próximo. Vamos exercer isso nessa semana? Amém. Próxima leitura. Mateus 6, 3 e 4. Quem foi responsável? Não distribuí esse papelzinho, não? Então vamos para Tiago 1. Aqui. Quem? Não, não é o meu, esse está aqui. Pode, por favor. 6, 3 e 4. Isso. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de amor fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Muito bem. Mais uma lição para a nossa doação generosa. Nós não devemos expor aos quatro ventos aquilo que a gente faz
precisa saber é Ele que recebeu e o Senhor. Porque quem vai nos recompensar é o Senhor. Quem vai ver o nosso coração e a intenção do nosso coração é o Senhor, nosso Pai. Isso também seja uma verdade para nós. Às vezes nós vemos na nossa sociedade pessoas doando generosamente, mas se mostrando por isso, aparecendo em cima disso, se divulgando nessas questões. Não é isso que o Pai disse que nós devemos fazer. Tiago 1:27. 27 ou 17? Será que eu Não, não tenho nada? 1:27. 1:27. Quem pegou? A religião pura, senáculo, para o nosso Deus e Pai, é essa: buscar os órgãos e as línguas nas suas situações e a si mesmo guardar e condominar o mundo. Muito bem, nessa passagem nós falamos de órfãos e viúvas, que podem ser os que estão dentro da nossa igreja ou aqueles que estão próximos de nós. É claro que no contexto que foi escrito essa passagem, os órfãos e as viúvas passavam necessidades diversas, porque eles não tinham nenhum tipo de assistência que alguns têm hoje. Mas ainda assim, isso não nos define da falta de cuidado com essas pessoas. Se não de financeiro, de apoio, de carinho, de acolhimento e de orações. O Senhor nos ajude nisso. Letícia, só um comentário. Os primeiros a se moverem para criar instituição para amparar os órfãos, no caso de orfanatos, e viúvas, no caso de asilos, foram cristãos no meio do Império Romano. É um legado significante, né? Com certeza, bacana saber disso. Tiago 4:17. 4:17. Isso. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Meus irmãos, quantas vezes nós temos pecado nisso? Sabemos que podemos fazer o bem e pensamos, amanhã, mês que vem, semana que vem, outra hora, mais tarde. Nós não podemos fazer isso. Vejam quantas passagens nós temos que Deus nos ensina de maneiras diversas a doarmos financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Tem mais alguém que ficou com alguma passagem? Mateus 6,34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Ok. Se nós doamos, o Senhor cuida de nós. Se nós doamos, significa que a misericórdia dele já tem nos alcançado. É o que nós temos falado aqui também. Quantas lições nós temos para aprender sobre a doação generosa? Como nós precisamos desendurecer o nosso coração com relação a isso? Eu vou terminar a nossa meditação contando para vocês uma experiência pessoal. Quando eu falo que a gente endurece o coração, é porque isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas Deus nos dá pessoas sábias que nos ensinam ao longo da nossa vida. E quem me ensinou sobre a doação generosa foi meu pai. A gente tinha uma família de pessoas isoladas que iam todos os sábados até a porta da minha casa. Todos os sábados. E meu pai ajudava. E não foram poucas as vezes em que eu levei a ajuda até o portão. E depois de fechar o portão, eu escutava as pessoas rindo e zombando dele. E teve um dia que eu falei, pai, por que você continua ajudando? Olha o que eles estão fazendo. E meu pai me respondeu assim, filha, eu fiz a minha parte. A parte deles com o Senhor e a reação deles é com o Senhor. Então, eu fiz a minha parte para com o Senhor. Daí para frente, a responsabilidade é deles. Eu falei, poxa, ok, aprendi a lição. Não se preocupe, irmão, se às vezes você acha que a pessoa não vai receber bem ou vai ter alguma reação negativa para com a sua doação. Isso é um problema dela com o Senhor. Assim como doar generosamente é um problema nosso com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê corações flexíveis, moldáveis, atentos ao nosso próximo. Oi? Tomar um pouco de tempo, mas um bom tempo atrás, uma amiga minha estava comigo, eu não tinha notícia dela. Era quase meia-noite,
meu celular, estou com nada do seu amigo. Manda uma mensagem para ela, já quase meia-noite. Aí minha mãe mandou mensagem, do nada. Aí no outro dia, ela me ligou, ela chorando, ela falando comigo que eu não tinha noção como que aquela mensagem ajudou ela, que ela estava numa situação assim, e eu não sabia. Como que aquela mensagem ajudou ela, ela me agradeceu tanto, chorando no telefone. Às vezes a gente doa, seja o que for, inclusive palavras e orações, não tem noção. Mas a gente pode ser um instrumento que Deus está usando para alcançar aquela pessoa na hora que ela precisar. E quem de nós não vai receber isso, não é, gente? Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, antes da oração, eu gostaria de dar alguns avisos, só para a gente também colocar isso como motivo de oração, né? Hoje à noite, no horário do culto, dentro do programa do culto, tá, gente? Dentro do programa do culto, nós vamos aprovar a modificação do estatuto da igreja. Então, nós vamos só votar, dizer sim ou não, tá? Só isso, né? Rendo a mão no culto hoje à noite. Então, será uns 3 minutos, 5 minutos, no máximo, tá? Mas é imprescindível que os membros da igreja estejam aqui. Ah, tá. Então eu pus no grupo da igreja. Então, não deu para abrir, não? Nós vamos colocar de novo. Guilherme, você está com ele aí? Estou. Tá. Tá. Posta novamente no grupo da igreja, tá? E outra coisa, irmãos, o estatuto que nós estamos usando é um estatuto modelo que o presbitério fez. Então, todas as igrejas do nosso presbitério vai seguir o mesmo modelo, o mesmo estatuto. Então, nós estamos corrigindo lá, né? Tem um lugar que está a igreja lá de Jerusalém, nós estamos corrigindo tudo porque tem que ficar pelo povo, tá? E hoje à noite, então, nós vamos aprovar a modificação. Todo membro da igreja, que é membro da igreja, né, deverá ir hoje à noite, né, no culto, e na entrada do culto terá um papel que vai estar lá sobre um módulo lá na frente, onde você vai assinar o seu nome. E eu gostaria que as pessoas não fizessem rubrica, mas assinassem o nome legível. Quem fizer rubrica, eu vou ter que depois na frente colocar o nome da pessoa, né, porque o cartório exige, tá? É uma lista de presença das pessoas que estarão aqui e votarão. Então isso vai junto com o estatuto para ser aprovado pelo cartório, tá bom? Nosso estatuto, irmãos, é da fundação da igreja aqui, né? Tem quase 40 anos. E aí nós estamos mudando o estatuto agora para declarar a lei civil, tá? Então esse é um aviso. O segundo aviso, irmãos, é o nosso acampamento, semana que vem, né? Começando na sexta-feira de manhã, e aí podem também aí com o Guilherme e a turma, que quiser porventura já ir na sexta-feira para dormir lá, para já acordar lá no local, na quinta, pode ir, né? Então é só acertar, ajustar com o Guilherme e a turma que está responsável, né? Se alguém quiser ir me ajudar, irmãos, lá na cozinha, né? Na limpeza, né? Se bem que nós vamos usar os jovens para limpar também, mas se alguém quiser prontificar, pode falar com o Guilherme, tá? E para o acampamento. Nós gostaríamos assim que todos os jovens e adolescentes fossem. Então queremos incentivar os pais a mandar os filhos. Sexta, sábado e domingo, até na hora do almoço. Aí para os pais também vai ser um vale, uns vales nice ali, né? Para aproveitar e ficar só o casal, né? Então, eu falei, só um minutinho de uma palavra, né? E aí eu gostaria também, nós temos 5 jovens até agora, né? 5 jovens ou adolescentes lá de Confins que não tem como pagar o acampamento, tá? Então será R$110 por pessoa, que vai incluir toda a alimentação. A igreja vai pagar a despesa do sítio, então para cobrir a alimentação, material, tudo que nós vamos usar. Então, se você quiser abençoar um jovem, quiser dar uma oferta para ajudar esse jovem aí no acampamento, talvez você não tenha condição de dar todo o valor, mas você diz assim, não, eu vou dar tanto, né? E aí a gente vai juntar a turma para completar, tá? Então, fala com o Guilherme também, tá bom? Tudo é com o Guilherme. Né? Pode ser comigo, com a Paulinha também, e o Lucas, namorado da Paulinha, e o Daniel. Porque os outros, né, são menos conhecidos que o Guilherme, por isso que eu estou citando o Guilherme, né? Eu faço assim, se não tiver no momento.
os pais todos sabem quem é o Guilherme, né? Só aproveitar até a deixa da mensagem da Letícia. O pessoal lá de Confins, alguns ali, não todo mundo, mas alguns dos meninos de Confins vivem uma situação de muita carência. Né? Ontem mesmo o Riquel mandou um áudio de ele e falou: olha, minha mãe usa crack, meu pai nunca vi, eu vendo paçoca na rua, eu não consigo pagar o acampamento. Então eu queria, se Deus tocar no seu coração, para você ajudar, né? Pagar para uma pessoa, porque pode ser um momento ali de conversão. O acampamento ele é também evangelístico. Tá? Aí, pode falar depois em particular com o Guilherme, tá bom? Até agora nós já temos 31 pessoas que já está confirmado, tá? Já estão confirmadas 31 pessoas, mas nós temos condição lá, o sítio é grande, lá é o sítio do nosso irmão Osmar, né? Então lá dá para alojar mais pessoas, não dá dentro da casa, mas aí pode dormir em barraca, né? Ou se a pessoa tiver, um jovem, né, tiver condição de retornar para casa, tem carro, né, quer retornar e voltar de manhãzinha no dia seguinte também, pode, não tem problema, né? É só combinar tudo com os meninos lá direitinho. E aí nós queremos assim, sempre os pais a mandar os filhos participar. Gente, será um momento de você estar investindo na educação espiritual do seu filho. É diferente da escola dominical, diferente do culto, né? Porque lá a coisa será tratada na idade deles, com o grupo deles, né? Tudo participando, e não só coisas espirituais, mas também relacionamento social, entrosamento, tudo isso vai acontecer. Então, incentive o seu filho aí, né? Eu sei que às vezes o menino ou a menina fica assim: mas eu não participei, nunca fui, não conheço ninguém. Não, tem que ir para conhecer, não tem como, né? Leva um amigo. E leva até, se quiser também, pode levar um amigo, uma amiga, né? Para participar do acampamento. Também o acampamento será um momento evangelístico também, tá bom? Tá. Nós vamos orar, irmãos, e nós temos alguns motivos de oração para a gente colocar aqui. Primeiro, nós queremos orar pela família que está enlutada, né? Então, da família que era do nosso irmão Deninho, né? Então, a mãe e o pai dele, o Daniel e Maria, chama Natália, esposa, e os 2 filhos, Daniel e Moisés. Então, esses são objetos diretos da nossa oração. E orar também pelos outros familiares em torno, tá? Quero também pedir as orações dos irmãos pela minha irmã. Ela fez a cirurgia no coração, teve alta, voltou para casa, aí deu uma complicação, ela teve que voltar lá para a cidade onde ela fez. Ela mora numa cidade perto do Rio de Janeiro e fez no sul de Minas a cirurgia. 400 quilômetros de distância. Ela já estava em casa, aí teve que retornar. E terça-feira agora, ela está com pneumonia e está com água no pulmão. Então ela terá que fazer uma cirurgia para tirar essa água do pulmão. Eles tentaram acessar no meio de sonda e não conseguiram, então vai ter que fazer cirurgia. Eu quero pedir que os irmãos nos ajudem em oração. Amém. Né? Também Rebeca está assim, vai ou não vai, né? Ela já foi 2 vezes no hospital achando que era e não nasceu ainda a Ana Júlia, né? Então, creio que essa semana, se for Deus a vontade do Senhor, a Ana Júlia está chegando aí. Então, ore por ela também, né? Para Deus abençoar por elas, né? Pela Rebeca e pela Ana Júlia. Amém? Dali? Beleza, né? Menino de Silvana, né? Assim, vai operar terça-feira, parece. No mesmo dia que o Guilherme sofreu o acidente, o menino de Silvana também sofreu um acidente de moto e quebrou as 2 pernas. Então está aguardando para fazer uma cirurgia. Quarta-feira ele vai fazer cirurgia. Quarta que vem agora? Então tá, vamos orar. Da minha, Camilo, cunhada Nilza, netinha pela vida dela. Roberto? Você? Isabel? Tá. Sua mãe tá aí? Vamos orar por ela. Amém? Aqui, pastor. Leda? Por favor. Isso. Alci? Ivone? Vamos orar então, gente. E logo em seguida da oração nós vamos separar, tá? Então a classe de preparação para batismo vai com o Guilherme
e as outras classes poderão acompanhar os professores, tá? Os adultos e jovens aqui. Adolescentes com Letícia, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio que nos dá, Senhor, de encontrar nessa manhã, em comunhão, Senhor, podemos te adorar, te exaltar e aprender, Senhor, mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem, Pai, deixado e preparado para a nossa vida espiritual aqui no mundo. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção sobre esses motivos de oração que foram colocados aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor esteja visitando o coração de cada um e abençoando dentro da necessidade de cada um dos nossos irmãos. Também pedimos, ó Deus, consolo, conforto para aqueles que estão sofrendo, ó Deus, com as perdas, que o Senhor possa também abençoá-los e visitá-los, ó Deus, com o Espírito Santo, Pai, nessa hora. Pedimos também que abençoe, Senhor, nossos jovens e adolescentes no acampamento, ó Deus, que sejam dias de crescimento, Senhor, e também de lazer, de alegria, Senhor, dos nossos jovens. Guarda a vida de todos. Pedimos a tua bênção, Senhor, e te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos separar então o estudo. Pedir Luiz, trazer uma água. O pastor Luiz. Tá na mão. Já trouxe? Tá na mão? Aqui, a Bíblia fala que se der um copo de água fria, estamos dando uma garrafa, então ele tem que calar. E diz que um copo de água fria tem galardão. E quem recebe uma garrafa, hein? Recebe a copada. Vamos lá, gente? Ó, nós estamos estudando a carta aos Romanos. Então hoje nós vamos abrir no capítulo 5 e nós leremos apenas 2 versos, porque esse capítulo 5, irmãos, ele é muito rico, precioso. Os irmãos verão que no estudo nós vamos aprender muita coisa nesse capítulo 5. Então nós vamos ler os 2 primeiros versos e hoje vamos ver se nós conseguimos falar dos 2 primeiros versículos do capítulo 5 de Romanos. Então, Romanos, capítulo de número 5, os 2 primeiros versículos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriando-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Deus nos abençoe, que hoje seja um dia também de crescimento espiritual na nossa vida. Irmãos, nós temos estudado aqui na carta aos Romanos e mostramos para os irmãos o motivo de Paulo ter escrito essa carta. Os irmãos lembram? Nós falamos assim que Paulo queria ir para a Espanha, pegar o Evangelho, e ele estava se auto-apresentando, à igreja de Roma, que não foi fundada por ele, provavelmente a igreja foi fundada por aqueles romanos que estavam lá no dia de Pentecostes e que se converteram, e aí a igreja cresceu, desenvolveu e agora é uma comunidade bem formada, e Paulo então queria chegar até a Espanha para levar o Evangelho e queria usar a igreja como aporte, para apoiar tanto financeiramente como também com as orações, que é o trabalho missionário de Paulo. E aí ele escreve essa carta, e nessa carta Paulo então vai descrever toda a doutrina cristã que Paulo pregava e cria. Então ele começa descrevendo todo o processo de salvação. E aí, os versos básicos que nós temos aqui sobre salvação é no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 18, onde ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus ela se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí, então Paulo está falando disso, está falando da salvação. E para falar da salvação, Paulo tinha que descrever o estado em que as pessoas se encontravam, para que o Evangelho fosse um meio de chamar essas pessoas para a graça, para que elas pudessem ser salvas. Aí Paulo diz assim: que todo homem
está debaixo do juízo de Deus. Então, ele fala, começando no versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça, né? E aí ele vai então descrever, essa é a razão por que a ira de Deus está sobre todo homem na face da terra. E ele aí então exclui toda a possibilidade de haver alguém que não estivesse debaixo da ira de Deus. E ele vai mostrar isso no capítulo 2 e 3. Ele diz assim: todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele diz assim: ó, todo homem é pecador, ninguém tem condição de salvar a si mesmo, ninguém tem justiça própria para ser salvo. Então, por isso, todos estão debaixo do juízo de Deus. A ira de Deus será revelada sobre todo homem, toda pessoa na face da terra. E Paulo provou isso, né, nos capítulos 2 e no capítulo 3. Então, tanto o judeu como o gentio estavam debaixo da ira de Deus. Aí Paulo então, no capítulo 4, vai falar sobre a justificação pela fé. Ele diz assim, que Deus então salva o homem, ou Deus reservou a salvação do homem por meio da sua graça. Então a graça de Deus salva o homem. E a graça de Deus é o ato de Deus, depois ele vai descrever isso lá na frente, de Deus então perdoar os pecados do homem em Cristo Jesus, porque o Evangelho fala justamente disso. O Evangelho fala de um Deus que mandou um Salvador, já que todo homem é pecador, não consegue salvar a si mesmo, está debaixo da ira de Deus, nem será condenado no último dia. Então Deus proveu aquilo que era necessário para a salvação do homem. O que era necessário? A vinda do seu Filho Jesus. E o Evangelho fala justamente disso. Jesus veio, morreu na cruz, para que através da sua morte ele justificasse o homem. O que é justificar o homem? É torná-lo justo diante de Deus. E aí Paulo diz então, Deus faz isso por meio da fé. Então ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém é justificado diante de Deus por mérito, porque todos pecaram, ninguém merece nada. Então todos serão condenados se não fosse, todos seriam condenados se não fosse a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, veja, ninguém naquele dia poderá chegar diante de Deus e falar qualquer coisa sobre si mesmo. Dizer, mas eu fui bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele diz, não, até os atos bons dos homens, eles são feitos em pecado, eles são feitos na carne, e a carne jamais se aproximará de Deus. Por isso Deus precisou mandar Jesus e nos dar um novo espírito, né? Uma nova vida. Então é isso que Paulo vai descrever na carta aos Romanos. Aí Paulo usa então, para justificar seu argumento, usa o exemplo de Abraão. E ele diz assim, que Abraão, que é o pai da fé, também foi justificado diante de Deus, não por suas obras, não por seus méritos, mas pela fé. Ele foi justificado porque ele creu em Deus, na promessa da palavra de Deus. E aí então, por ter crido em Deus, ele foi justificado diante de Deus. E é interessante, irmãos, porque nós até mostramos aqui para os irmãos, que quando Paulo fala de Abraão, Paulo mostra na condição que Abraão estava quando Deus o justificou. E aí é interessante, porque os judeus achavam que a justiça do homem era com base na lei, ou então com base na circuncisão, que era o pacto de Deus. E aí Paulo mostra que Abraão foi justificado antes disso, antes da lei e antes da circuncisão. Então, antes da lei, por quê? Porque a lei foi dada 600 anos depois de Abraão. Então, não tinha lei para que ele fosse justificado por obras da lei. E ele foi justificado lá no capítulo 15, e a sua circuncisão só foi no capítulo 17 de Gênesis. Ou seja, depois, lá na frente, que Deus aparece de novo com Abraão e faz um pacto com Abraão e estabelece a circuncisão. Então, está dizendo assim, ninguém é salvo por obras, nem por obras da lei e nem por ter sido circuncidado, porque Abraão, o pai da fé, ele foi justificado antes de tudo isso.
E aí agora, no capítulo 5, Paulo vai descrever o que essa justificação traz para a vida do crente. E é o objeto do nosso estudo hoje. Então, uma vez que o homem é justificado diante de Deus, significa que Deus o considerou agora pela fé justo. Não que ele não cometa mais pecado. Ele é um pecador justificado. Então, quando Cristo morreu na cruz, os nossos atos pecaminosos, todos eles foram colocados sobre Cristo. Isso é uma profecia de Isaías, lá no capítulo 53, que diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E nós o reputamos aflito e ferido de Deus. Ele diz assim: mas o castigo que nos traz a paz, castigo por quê? Porque Deus estava punindo Cristo pelos nossos pecados. Então ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele quem? Jesus, né? E pelas suas pisaduras ou feridas, né? Nós fomos sarados. Então, notem que Isaías profetizou isso 400 anos antes de Cristo. E aí, mostrando o que ia acontecer. Quando Cristo veio, morreu na cruz, então isso que Isaías tinha falado lá, foi aplicado. Aí Cristo morreu na cruz, então a sua morte na cruz, Deus colocou os nossos pecados sobre ele, e aí Deus então pagou os nossos pecados, né, e nos justificou diante dele, tanto os nossos pecados passados, como presentes, como futuros. Então, acabou. Mas aí, pergunta aí, gente, antes de seguir, alguém tem alguma pergunta ou observação para fazer? Está tranquilo aí? Hã? Então, vamos lá, porque a pessoa para chegar nesse ponto aí de ser justificado, primeiro tem que ter. sim. O pai patrocina os estudos, na função da vida, banca tudo. Depois o filho forma, e eu não recebeu e tal, aí todo mundo exalta, não, mas formou, tal, mas esqueceu que o pai não foi. Que deu uma obra dele. Porque a graça, ela é completa. E eu pouco ouço dizer que a pessoa para ser justificada tem que ter fé. Tem isso. E a fé vem de Deus. Sim. Por Pois isso a gente paga um morro. Justamente por isso que Paulo diz assim, que Abraão creu, e depois que Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Lembra que nós falamos o que é imputar? Imputar é depositar na conta, né? Então, o que Deus fez? Nós não tínhamos justiça nenhuma, éramos pecadores. Quando nós cremos que Deus nos deu a fé para crer, e nós cremos, o que Deus fez? Deus então colocou na nossa conta justiça. Então Ele tirou os nossos pecados e colocou sobre nós justiça. Então, isso é justificar. Justificar, irmãos, não é inocentar o pecado, não é inocentar a culpa, não é invalidar o delito. Negar a culpa, né? Não é invalidar o delito. Eu falei aquele dia aqui, vou falar de novo, baixinho. Não é descondenar. Certo? O que é imputar? Imputar é pegar o culpado, ele é culpado, ele é condenado diante de Deus por causa dos seus pecados, e Deus tirar aquela condenação colocando justiça no lugar. Então, por quê? Porque aquela condenação Deus aplicou sobre outro. Alguém pagou. Então, a minha injustiça, o meu pecado, ele foi punido em Cristo. E aí Deus pegou a justiça daquele que morreu pagando o meu pecado e colocou sobre mim. Então, o sangue de Cristo, né, que pagou o pecado, foi o preço pago para Deus colocar a justiça dele em mim, em você. Então, Deus não fez vista grossa ao pecado.
Deus não disse assim, não, tá, a partir de hoje eu não vou considerar o seu pecado. Não, o nosso pecado ele foi pago, porque Deus tinha que se manter justo, né? E ao mesmo tempo Deus queria ser justificador. Então Deus imputou aquilo que era a justiça de Cristo em nós, e pegou nosso pecado e puniu em Cristo. Então aí Deus nos justificou. Como que Deus fez isso? Disse assim, quando nós cremos. E para nós crermos, irmãos, nós vimos no culto que Deus precisou nos dar vida, porque nós estávamos mortos. Dar vida é ressuscitar para crer, né? Então nós só cremos porque Deus nos deu a fé e a condição para crer. Senão, se eu estava morto, não tinha como ter fé, não é? Se eu estava morto, não tinha como crer. Então Deus precisou primeiro me dar vida, para que eu pudesse crer. Então Deus primeiro me deu vida e me deu fé. Então tanto a vida como a fé são dons de Deus para a nossa vida. Nós vamos mostrar aqui depois um pouquinho de diferença entre fé salvadora e fé acreditada, tá? Para os irmãos entenderem melhor. Mais perguntas, gente? Observação? Lia? O arrependimento entra junto com a fé. Fé e arrependimento também são dons de Deus, né? Arrependimento não é do homem, arrependimento é um dom de Deus. É o Espírito que convence o homem do pecado e leva o homem a arrepender-se. Então não é um mérito do homem, né? Por isso que arrependimento é diferente de remorso. Remorso é do homem, porque remorso é o reconhecimento da falta e o sentimento de culpa. E o arrependimento? Arrependimento, a própria palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega que é metanoia, que significa mudança de mente. É uma transformação, né? Então é algo que que tem uma mudança na vida. Então, se uma pessoa diz que arrependeu, mas ele não mudou, então não houve arrependimento. Nada. Nessa questão da salvação. Beto? Pastor, o senhor pregou que suicídio, nem todo suicídio a pessoa é condenada. Certo. O Judas, ele não arrependeu, ele teve remorso no caso. A gente não sabe, Beto, o que estava no coração de Judas, né? Mas o suicídio de Judas, a Bíblia diz que ele suicidou porque ele reconheceu que tinha traído sangue inocente e ele não se arrependeu. Porque Judas, se tivesse lugar de achar lugar de arrependimento dele, Judas teria procurado Jesus e tinha pedido perdão, como Pedro fez, né? Depois retornou, né? Então, e Judas não. Se Judas procurar Judas seria salvo. Aí, mas não seria salvo. Por isso ele não procurou. Isso é só hipótese. A gente fica assim, se tivesse. Se Adão não tivesse pecado, ninguém teria pecado nenhum. Mas Judas não procurou porque Judas era um filho da perdição. A Bíblia diz isso, né? Então, desde o princípio, Judas foi o filho da perdição. E ainda mais o diabo entrou nele. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Né? Pastor, então a palavra fala assim que Deus faz vasos para honra e tesouro. Judas, então, seria um desses. Como os outros ídolos, né? Então, porque às vezes a gente olha Judas como se fosse o pior dos pecadores, né? Não é? Mas nós temos outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, o ladrão da cruz, o que não converteu. Além de ser um pecador terrível, porque quem morria de condenado de morte de cruz era só os piores, né? E ainda assim, lá na cruz ainda blasfemou, né? E aí não creu, e o outro do lado, embora estivesse na mesma condição, creu, né? Em um, Deus colocou fé, e o outro não, Deus
deixou ser o que ele era. Interessante, né? Deus deixou ser como Porque era. Judas foi discípulo de Jesus, né? Então ele teve todo o ensinamento que os outros tiveram, ele também teve. E para que, Beto? Que teve todo o ensinamento e viveu com Jesus? Condenação. Sabe por quê, Beto? Para que não tenha desculpa. Homem nenhum tem desculpa diante de Deus. Né? Então, eu já ensinei isso para os irmãos. A gente prega o Evangelho por dois motivos. O primeiro é para que o eleito seja chamado, aquele que foi escolhido por Deus seja chamado pelo Evangelho. E o segundo é para que o homem torne-se desculpado. Então, homem nenhum tem desculpa de dizer assim, não sabia. Judas não poderia dizer hora nenhuma, Deus é injusto comigo porque eu não sabia, né, que ele era o Cristo. E Judas foi advertido várias vezes, né? Lembra? Até na hora da ceia, eu acho que o momento mais assim, crucial mesmo de oportunidade de arrependimento foi quando Judas entregou Jesus. A Bíblia diz que Judas combinou com os sacerdotes lá que aquele que ele desse um beijo seria a pessoa que eles deveriam prender. E aí Jesus estava com os discípulos e os guardas chegaram com os sacerdotes e Judas foi e deu um beijo em Jesus. E Jesus pergunta para ele assim, a que vieste, amigo? Como é que é? A que vieste, amigo? Você, por que você está aqui? Qual a razão de você estar aqui? Era a última oportunidade. E chamou ele de amigo. Amigo. Igual? Esse negócio de dúvida aí, ele fica assim pra gente, a gente Só Deus sabe. E Deus confirma no nosso coração, né? Então nós sabemos que nós somos salvos, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos, né? Não porque nós temos alguma coisa em nós. Não tem nada em nós que possa nos salvar ou possa ser mérito para ser salvo. Então, nós somos salvos pela obra de Deus. E o Espírito Santo, então, testifica em nós que nós somos. Somos filhos. Amém? Amém. Então, Paulo está dizendo para eles aqui que um dos benefícios da justificação, esse ato de Deus nos tornar justos diante de Deus, é trazer paz entre nós e Deus. Então ele diz assim, justificados mediante o quê? Mediante a fé. Aí Paulo diz assim, temos paz. Ele não diz assim, tenhamos, ele diz temos, né? Então o verbo aqui está no presente, e no grego é interessante que o grego tem uma voz, e aí além do tempo verbal tem a voz verbal, e a voz no grego ela pode ser passiva, ela pode ser ativa, né? E nesse caso aqui é uma voz ativa, é algo que já aconteceu, não é algo que irá acontecer. Então ele diz assim, temos paz com Deus. Outra coisa importante, eu vou falar sobre a paz aqui, mas eu queria só mostrar para os irmãos, não é paz em Deus, não é? Então aqui é paz com Deus. Então, se fosse em Deus, seria a paz que Deus colocaria em nós, certo? Paz aqui é segurança, não é só a ausência de conflito. Paz aqui é serenidade, é relacionamento. Então, duas pessoas em paz significa que os dois estão em relacionamento, não é? Tá, e por que então que temos paz com Deus? Porque lembra, mas hoje eu estou desastrado. Lembra os irmãos que repete tudo isso.
Se fosse paz, paz de Deus, ou paz, né, em Deus, né, e não com Deus, se fosse, seria a paz que Deus estaria colocando em nosso coração, e Ele põe paz no nosso coração, né? Então Jesus falou: a minha paz vos dou, né? Não vou lá dou como dá o mundo. Então nós temos uma paz que Deus põe em nós, certo? Mas aqui ele está falando de uma paz do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque no capítulo 1 ele disse assim, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Paulo fala que nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Então todo homem sem a experiência de fé em Cristo, sem ter um relacionamento com Jesus, ele está como inimigo de Deus, e ele está sob o juízo de Deus, debaixo do juízo de Deus, e a ira de Deus se revelará contra ele e se manifestará no último dia. E o último dia é o dia da ira, da revelação da ira do nosso Deus. A palavra de Deus diz. Então Paulo está dizendo assim, pelo fato de Deus ter nos justificado pela fé, então agora nós temos paz com Deus. Então agora nós estamos num relacionamento. Então Deus providenciou, por meio da justificação, a oportunidade de nós termos relacionamento com Deus. Então a fé, irmãos, é a evidência e é a condição, duas palavras boas, a evidência, então é o que mostra, e a condição desse relacionamento. Por isso fé, irmãos, é muito mais do que acreditar, né? Às vezes a gente acha que fé é crer, né? Crer faz parte da fé. Às vezes a gente acha que fé é confiança apenas. Não, a fé, ela se revela na confiança, ela se manifesta na confiança. Mas fé, irmãos, é para a relação. Então Deus nos deu fé para que nós pudéssemos relacionar com Ele. Então veja, se nós estarmos como inimigos de Deus, se o juízo de Deus estava para ser derramado sobre nós, então quando Deus nos deu a graça e Deus possibilitou a nossa salvação, a nossa justificação, Deus tirou os nossos pecados, que é o motivo da revelação do juízo de Deus. Então Deus ia aplicar o seu juízo por causa dos nossos pecados. Então, se Deus fez tudo isso, agora a consequência disso é que nós temos agora uma boa relação com Deus. E essa relação, ela é possibilitada pelos atos de Deus por nós, mas ela é condicionada à nossa fé, que Deus também nos deu. Então, se Deus nos deu a fé, nos deu a possibilidade de relacionar com Ele. Por isso que a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Deus falou, Abraão meu amigo, né? Jesus chamou os discípulos, falou, já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Então, a reconciliação, Paulo fala depois na carta aos Coríntios, que por meio de Deus, Deus reconciliou, por meio de Cristo, né? Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. O mundo aqui que Paulo está falando dos crentes, né, claro, e também das coisas criadas, porque o pecado, irmãos, ele atingiu não só o ser humano, o pecado atingiu também a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou. Então tudo que existe hoje no mundo que não está cumprindo o papel, a função para que foi criado, está dessa forma porque o pecado desajustou, né? Então o mundo inteiro, tudo no mundo, né, está desajustado porque o pecado entrou no mundo. Então as coisas todas, tanto das coisas naturais, como das coisas sociais, e especialmente das coisas espirituais, elas estão em desordem, porque o pecado entrou no mundo. E aí Deus vem então em Cristo e possibilita a fé. E pela fé nós temos a reconciliação. E temos a justificação. E na justificação nós temos então também a nossa reconciliação com Deus. Tranquilo aí? Pergunta, gente? Pastor, então por meio da fé somos reconciliados. E a pessoa que um dia creu e depois afastou, ela perdeu essa paz com Deus? Nunca teve. Pois é, se ela foi reconciliada, se ela creu mesmo de verdade, né? Então ela está em paz com Deus. O que ela perdeu, se ela afastou, o que ela perdeu foi a relação.
E aí, Quando se desviar, os que desviaram perdem a relação, se eles são salvos de verdade, né? Porque, vamos novamente relembrar, irmãos, relembrar aquilo que nós já falamos, né? Nós não cremos, né? Nós não cremos que um crente perde a salvação, né? Porque eu não posso perder aquilo que eu não conquistei, né? Então a salvação é uma obra de Deus em mim, então foi Deus que fez, eu não tenho como desfazer aquilo que Deus fez em mim, mas eu posso me distanciar, né? E aí esse distanciar é a pessoa afastar do relacionamento e não perder a salvação. Então alguém pode, né? Então tem algumas coisas que levam a pessoa a distanciar-se de Deus, a esfriar. Quer ver um exemplo delas? Vou dar aqui, e a palavra de Deus diz: a amargura, mágoa no coração. A palavra de Deus diz que a raiz de amargura vos afasta do Deus vivo. Então a amargura leva uma pessoa a distanciar-se de Deus, não é? Mas não quer dizer que ele perdeu a salvação. E todo aquele que foi salvo em Cristo, até no momento da morte pode estar desviado, mas volta. E a razão disso foi Deus dá o exemplo do ladrão da cruz. Qual foi a hora que o ladrão creu? Na última hora. Então assim, até na última hora há a possibilidade de alguém ser salvo. Então até na última hora há a possibilidade de alguém reconciliar e voltar com Deus, né? Reconciliar o relacionamento, né? Voltar ao relacionamento. Pastor, ficou assim interessante, eu discuti os israelitas, né, o povo de Deus. O Alcorão, eles falam que é o evangelho deles lá, é isso? Isso, dos islamitas. É o mesmo que está escrito na nossa Bíblia? Não. O Alcorão é um livro dos islâmicos que foi escrito por Maomé. Maomé, ele estava numa caverna e teve a visita de um anjo, e o anjo deu uma nova revelação para ele. E aí ele escreveu o Alcorão, que é hoje que os muçulmanos usam, né? Então tem muito trecho do Alcorão que é citação da Bíblia, citação de versículos da Bíblia, mas o objetivo e o propósito do livro, do Alcorão, é totalmente diferente. E tem muitos textos do Alcorão que é totalmente contra a Bíblia, totalmente contra a Bíblia, né? Inclusive desse assunto que nós estamos falando, né? No Alcorão a salvação é pela obediência e não pela graça. Isso. Hã? Esse anjo deve ser do time dele. Do time, né? Pode ser, né, senhor? Com certeza. Viu, não? Com certeza não, né? Amém, gente? Então vamos lá, para a gente concluir, né? Então ele diz assim: temos paz com Deus, né? Por meio de quem? Por meio de quem, gente? De Jesus Cristo, né? Então veja, ele diz assim, são dois elementos. Ele diz assim: pela fé. Então a reconciliação foi pela fé, mas ela foi por meio de Cristo, ou seja, ela foi possibilitada por Cristo. Então nós já vimos isso, né? Então a morte de Cristo, e aí Paulo falou, né? Então que a mensagem que ele recebeu foi que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então foi por meio de Jesus, foi da sua morte, por meio da sua morte que Deus reconciliou consigo o mundo. Aí vem o versículo 2, olha o versículo 2 aí, nós vamos pelo menos introduzir o versículo 2, que o nosso horário já está avançando. Aí diz assim: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, por intermédio de quem, olha, por intermédio de quem? Quem é esse aí? Jesus que ele está falando. Por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. Então vamos lá, acesso pela fé. A palavra acesso aí, irmãos,
a palavra introduzir. Não é introduzir no sentido de iniciar, tá? Porque às vezes faz uma introdução, né, de um livro, né, um início do livro, um início de uma carta, né, tal. É introduzir no sentido de colocar a pessoa lá. Então, era a palavra que era usada para quando o rei ia receber alguém na sua presença. Então, a pessoa era introduzida na presença do rei, certo? Então, pegava a pessoa que era estranha ou alguém que não tinha acesso, e agora, então, possibilita a pessoa de chegar lá. Então, quando a gente fala que Cristo é o mediador, nós estamos falando disso. É alguém que, ele não só intercede por nós, mas é alguém que nos conduz. Então, por isso que o novo e o vivo caminho é esse caminho possibilitado por Jesus que leva a pessoa até onde? Até o Pai, até a presença do Pai. Então veja, se houve a reconciliação, né, se houve hoje a reconciliação, né, nós estamos em paz com Deus, para que isso acontecesse, Jesus então teve que morrer, e a morte de Cristo na cruz, ele abriu a possibilidade de nos conduzir até o Pai, até a presença do Pai. Aí olha que coisa interessante, nós lemos João 14 e vemos lá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente pensa que o texto está falando do céu, né? Não é assim? É, do céu, né? Mas veja o que Jesus fala: ninguém Vem ao Pai. não é vai ao Pai. Se fosse vai ao Pai, seria o céu, né? Então vai aonde? No Pai. E onde está o Pai, gente? Onde que ele está no texto da João? No céu. Não. Aonde que ele está? Na casa de meu. Se ele é o caminho que leva a Deus, ele leva a Deus aonde? Na casa do Pai. Então leva para quê, irmãos? Para relacionamento. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva aonde? Ao relacionamento com o Pai. E onde o Pai está? Na casa. Então Jesus falou, na casa de meu Pai. Jesus usou 2 vezes só essa expressão, casa do meu Pai. E aí, ele referiu-se ao templo, né? A casa do meu Pai será chamada casa de oração. E aqui nesse texto ele fala a casa de meu Pai como lugar onde Deus está, e Jesus nos leva à presença dele. Para quê, irmãos? Para relacionamento. Então, veja, olha que coisa interessante. Fé é para relação. Fé é para conduzir a gente a um relacionamento com o Pai. Mas para levar a gente na presença do Pai, então teve toda uma obra do Filho. E essa obra do Filho foi morrer na cruz, pagar o nosso pecado para reconciliar. Agora temos pais. Antes era ira, não tinha jeito de chegar, né? Aí alguém fala assim, que o Deus do Velho Testamento é um Deus totalmente irado, não é? É porque é um Deus justo e um Deus que vai aplicar ira. Agora vem Jesus e chama Deus de quê? De Pai. E aí vira assim, agora vocês têm relação com o Pai, porque eu morri e fiz a paz entre vocês. E agora, se vocês têm paz, é por meio de mim, Jesus está dizendo, que eu vou levar vocês à presença do Pai. Por isso a oração é em nome de Jesus. Por isso que a adoração é por meio de Jesus. Pai nosso. Ele é o Pai de Cristo e Ele é o nosso Pai, né? E aí no Novo Testamento aprendemos a chamar Deus de Pai. Por isso que o filho pródigo volta para a casa do Pai, e o que ficou na casa do Pai foi chamado de filho, né? Não foi chamado de estranho, lembra? Tanto o que saiu como o que ficou na casa são chamados de filhos. Só que um saiu, né, e precisou trazer de volta. E o que ficou em casa precisou entender que era filho. Porque o que ficou em casa queria relacionar com Deus por causa dos seus méritos, trabalhos, das suas obras. E o que saiu para fora queria relacionar com Deus como escravo, e não como filho. Olha, gente, está tudo ligado. Tudo tem ligação, tudo está claro nas escrituras. Aí quando a gente começa a ver isso assim, a gente diz, puxa, como diz a Eva, né? Caraca,
Né? Então, que coisa, não é? É isso mesmo. Porque Deus estava em Cristo. Deus estava possibilitando isso. Paulo está dizendo, gente, olha, agora Deus justificou, então, já que Deus te justificou, você agora tem paz com Deus, agora pela fé você tem relacionamento com o Pai, e agora Ele é seu Pai, você pode chegar lá por meio de Jesus Cristo. Agora você não precisa mais de sacrifício, você não precisa mais de obras para chegar diante de Deus, porque agora você tem alguém que te conduz, então você tem acesso ao Pai. Esse negócio de falar morar igual, de casa, se refere ao lugar de morar. Morada nossa, isso Jesus conduz. Porque a visão judaica, seu James, é de que Deus está onde? No céu. Né? Então, que Deus tem um trono no céu, né? E aí alguém veio e exagerou e botou uma sala, né? Uma sala do trono. Né? Como se tivesse uma sala no céu. Né? Me ajuda, né? Aí vai entrar na sala do trono, né? Chegar na presença de Deus, e a gente canta tanto besteira, né? Mas aí chegar diante de Deus, né? Então a visão judaica era que existia um trono no céu, onde Deus estava sentado naquele trono, diante de tudo é figura, né? Não é nada material, é tudo figura, é tudo espiritual, né? O trono é lugar de governo, o trono é lugar de posição, né? Então o trono não é lugar físico de se assentar. Estevão falou que Deus falou, o céu é minha morada, a terra é o estrado dos meus pés, né? Ele disse, como que a gente fala um tempo que caberia Deus, né? Tá bom. Tem nem sentido. Sim. Escada. É lugar de habitação. Né? Casa é lugar de habitação. É onde Deus habita, né? Onde Deus habita, irmãos? Ele diz assim, eu habito no alto e no sublime, e habito também com o, só um minutinho nós vamos orar, Cláudio. Eu habito também com o quebrantado e humilde de coração. Vamos continuar. Gente, amém? Amém. Esse texto é rico demais, nós vamos gastar um tempo inteiro aqui. Tá? Vamos ficar em pé para orar então? Se tiver dúvida, irmão, guarda aí, escreve para não esquecer, para na semana que vem, gente, semana que vem não, na outra. Não, na semana que vem, adultos estão aqui, né? A gente vai poder tirar. No feriado, né? Feriado nós estamos aqui, tá? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos por meio de Jesus. Hoje nós podemos chamá-lo de Pai. Amém. E podemos, Senhor, relacionar contigo, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor concedeu essa graça sem que nós merecêssemos, sem que fizéssemos nada, mas foi por amor, por meio de Jesus, o seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer, ó Deus, a grandiosidade de tudo isso e viver no Senhor pela fé, relacionando com o Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Pai, te adoramos, Senhor. E fazemos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite.